Olá, pessoal! Estamos de volta para mais um episódio de Primordial, o podcast pela infância em seu pleno potencial. E hoje eu vou trazer um recado curto, mas poderoso. Vou tentar explicar para vocês como as crianças aprendem a comer e a gente pode extrapolar para outros aprendizados de comportamento também. Então, como as crianças aprendem, basicamente, seus comportamentos. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa considerar na hora que a gente está ensinando uma criança a comer ou a voltar a comer é a familiaridade que ela tem com esse alimento. A criança que não tem familiaridade não vai tentar comer, não vai tentar sair comendo, pelo menos a maioria delas. Então, o que a gente considera? Precisamos aumentar a variedade dos alimentos que a criança tem familiaridade, convivência. Imagina você indo para um país onde tem alimentos muito diferentes que você não tem contato e de repente você tem que sentar à mesa e sair experimentando tudo. Para algumas pessoas, poucas, isso pode ser fácil, mas a maioria das pessoas vai primeiro sondar o alimento, pegar, cheirar, talvez não coma no primeiro dia, talvez veja os outros comendo para depois tentar. Isso é muito comum e a criança está vivendo isso pela primeira vez com todos os alimentos. Então, quanto mais variada for a oferta, o número de variedades de alimentos conta muito. E é legal deixar na mesa, deixar ela ver os alimentos mesmo que ela não esteja comendo. Isso serve para quem está aprendendo a comer e serve para quem está voltando a comer. Aquela criança que é seletiva, que já parou de comer, é interessante deixar os alimentos ali. Então, aquela criança com 1 ano e meio até 2 anos e meio que começa a recusar o alimento, e isso é normal, 70% das crianças faz isso. Eles, não quero, isso aqui eu não conheço bem, ou conhecia, mas não quero mais porque tem algo mais gostoso. Essa é uma seletividade normal, eles começam a fazer isso. E o que a gente faz por instinto? Porque é mais fácil para a gente. Ele não vai comer mesmo, então eu vou tirar do prato. Isso é muito ruim, porque eles vão perdendo a familiaridade, a convivência com o alimento. E aí a volta desse alimento é muito mais difícil, se é que ele vai voltar. Então, o que a gente precisa combinar? Começou a recusar, você vai falar, tá bom, filho, não precisa comer, mas vai ficar no prato, porque aqui na nossa casa os alimentos ficam no prato. Aqui na nossa casa o prato tem que ser colorido. Então, são regras que você vai colocando como inegociáveis, que você não vai mudar a regra por causa da recusa da criança e que isso vai ajudando a criança a manter a familiaridade com o alimento e a manter depois uma possibilidade maior dela voltar a comer sem você precisar fazer nada, tá? Então, não precisa comer, mas eu não vou colocar nada no lugar e eu também não vou tirar do prato. Pode deixar aí. Eu quero que tire. Não precisa comer, mas vai ficar aqui. Então, às vezes, a gente tem que comprar essa briga, que não precisa ser uma briga, você só vai explicar que é uma regra da casa, para a criança não perder a familiaridade. Então, o primeiro pilar desse aprendizado de comer é familiaridade e convivência. Então, é muito comum que a mesma criança que coma super bem em casa, por exemplo, vá para uma viagem e aí começa a estranhar os alimentos, não quer muito, e às vezes passa a viagem inteira sem comer, tomando leite, o que é muito comum. Tudo bem, tá? O que a gente precisa? Deixar a criança junto na mesa para que ela tenha as experiências dela, da viagem, do comer em família, mesmo que ela não coma, ela fica lá aprendendo a ter familiaridade, a tolerar aquele alimento. Isso aqui funciona muito para quem está aprendendo a comer. Aquela criança que já tem aversão à comida, que não consegue sentir o cheiro, que levanta e sai, essa a gente já passou um pouco do ponto, não dá para forçar essa criança a ficar ali sentindo cheiro, porque comer começa a ficar aversivo se a gente fizer isso. Então, é legal a gente ir aumentando a familiaridade, sem que a criança tenha sintomas aversivos, principalmente se ela já for uma seletiva, tá bom? O outro pilar do aprendizado, pessoal, é aquele que a gente acha que ele sozinho funciona. Infelizmente, ele não funciona, mas ele é super importante. É o exemplo, tá? Então, em que ambiente a criança está? Ela está comendo com quem? Essas pessoas estão fazendo o quê? Estão comendo como? O que elas estão comendo? Então, isso é super importante. Eu falei que isso sozinho não dá certo, porque são os 3 pilares que funcionam em sinergia. Então, não adianta você pegar uma criança que não come em casa e coloca ela na escola, onde a escola vai ter os mesmos comportamentos dos pais,
vai forçar, vai substituir, vai distrair, ela também não vai comer, tá? Então, ela vai olhar para o exemplo, mas ela também vai considerar a experiência dela e a familiaridade dela. Então, o exemplo é extremamente importante e ele começa em casa, tá? Essa pessoa que está comendo comigo, ela está comendo como? Está comendo só arroz e feijão? Está comendo só ultraprocessados? Ela fala para comer brócolis, mas ela não come. Ela come com prazer? É leve o momento da comida? Ou é um momento estressante? Como que é essa relação? Esse exemplo que está se relacionando com a criança ao longo da refeição, ao longo do aprendizado da comida, como essa pessoa se comporta, como ela se relaciona com a comida. Então, eu sempre falo para os meus alunos pediatras, antes da gente entrar com o alimento na vida da criança, visite a relação dos pais com a comida. Porque, na maioria das vezes, os pais já não têm uma boa relação com a comida ou estão tentando melhorar, e dá para a gente investir nisso ao longo dos 6 primeiros meses do bebê. Investir em melhorar a qualidade alimentar, a relação com a comida que os pais têm, porque isso vai certamente ser o principal pilar de aprendizado da criança, aquele ambiente em que ela está inserida, tá? E esse exemplo funciona para todo mundo, seja mãe, pai, babá, escola, avó, todo mundo está ensinando a criança a comer. Então, se a criança come na frente da tela, quem está ensinando é a tela, quem está ensinando é o youtuber que está lá comendo porções gigantes de alimento ultraprocessado, está comendo, às vezes, exageradamente, está instigando a criança a comer outros alimentos. Ou a criança está sendo alimentada enquanto assiste alguma coisa, ela não aprende nada, tá? Então, esse é um comportamento que a gente chama de nocivo, que atrapalha colocar a tela na frente. É importante que ela aprenda a comer no analógico, que ela aprenda a comer se relacionando com alguém, tá? Então, o exemplo é o outro pilar de aprendizado. O terceiro pilar, que é também super importante, é a experiência. Como essa criança se sente na hora que ela está comendo. Então, é importante, por exemplo, crianças alérgicas, crianças que têm dor abdominal ou algum sintoma na hora de comer, elas começam a achar que a experiência em comer não é boa, é uma experiência aversiva, dolorosa, e ela aprende a comer de um jeito ruim. Então, a experiência não é legal. Ou ela aprende a comer com pais que estão muito estressados, com medo dela engasgar, estão muito reativos, estão muito assustados. Isso também é ruim, porque se os meus pais estão assustados, eu estou em perigo. A criança triangula a segurança de mundo por meio do que ela vê nos pais, por meio do que os pais estão mostrando para ela. Então, se os pais não estão tranquilos, ela também não estará. Por isso é importante que a pessoa que vai alimentar a criança esteja tranquila e dê para a criança uma experiência tranquila de comer, de prazerosa. Não precisa ser um circo, não precisa ser engraçado, precisa ser leve. O horário da comida precisa ser leve, tá? Então, se a pessoa que está comendo com a criança tem uma boa relação com a comida, está tranquila em relação ao que dar e como dar para a criança, provavelmente essa relação vai ser leve. O que tem acontecido no nosso dia a dia, como a gente falou no episódio de esgotamento parental? A gente está com pressa, tudo tem horário para começar e terminar. E a gente atrapalha esse aprendizado da criança, querendo que ela faça mais rápido do que ela é capaz. E, às vezes, a gente também dá experiências ruins nessa hora. Outra dica importante é quando a criança está doente, a criança está gripada, com bronquiolite, com sinusite, com dor de garganta, não vai ser legal comer. Ela não vai querer comer. É normal a criança que está com alguma infecção viral ou bacteriana pare de comer. Às vezes, por exemplo, quem já passou por uma situação de mão, pé, boca em casa, a criança não come nada o dia inteiro, só toma líquido. Ela sabe o que ela está fazendo e o corpo dela está preparado para isso. Então, não force, não substitua, não distraia, porque ela vai voltar a comer assim que o corpinho dela melhorar, assim que as coisas melhorarem. Ela precisa de hidratação e o mínimo ali de nutrição, leite, alguma coisa que ela aceitar. Então, você oferece. Se ela não aceitar, deixa. Quando ela melhorar, ela volta a comer e ganha novamente o peso que ela perdeu durante a infecção. O que eu sempre digo, e quase todo ano eu posto isso nas minhas redes sociais, respeite, não force a criança que está gripada a comer. Muitas dificuldades alimentares graves começam nesse momento. Ela vai tentar comer e não consegue respirar, engasga, tem secreção, não sente cheiro. Criança que está gripada não sente odor. E 80% do sabor está relacionado ao odor, ao cheiro do alimento.
Então, não precisa forçar, porque isso vai dar certo no final, tá? Então, só resumindo, exemplo, familiaridade e experiência. São esses 3 pilares mais importantes que ajudam a criança a aprender a comer. Tudo isso está relacionado aos pais, ao ambiente, a todo mundo que alimenta uma criança. Então, aproveitem essa dica para não atrapalharem o aprendizado, mas principalmente para ajudar a criança a chegar em seu pleno potencial de relação com a comida, que é super importante para o momento em que a gente está vivendo. E para finalizar, eu vou deixar para vocês o nosso book de introdução alimentar. A gente focou em responder perguntas mais comuns, ó. O que eu dou? Como eu dou? Quando? Que idade? Quem dá? Como que é essa coisa de introdução alimentar? A gente aqui preza muito pela introdução alimentar responsiva, que é capaz de prevenir tudo que vocês imaginam, prevenir a obesidade, transtorno alimentar, dificuldade alimentar. A introdução alimentar participativa pode prevenir tudo isso e, claro, tudo isso começa na orientação adequada dos pais. Esse book serve tanto para pediatras que queiram compartilhar com os pais, como para os pais que quiserem já baixar e seguirem aqui toda essa teoria. Aqui tem muita teoria de comportamento alimentar que vai ajudar você a errar menos, a atrapalhar menos, porque as crianças sabem o que fazem na hora de fazer a introdução alimentar das crianças, tá bom? Então, aproveitem o material. Sempre no final dos nossos episódios, a gente vai ter a legenda com os links de todos os artigos citados na íntegra, ou pelo menos os mais importantes. Nesse episódio, a gente vai ter, então, o book que já tem referências para quem é mais estudioso e quiser se aprofundar nesse assunto, tá bom? Foi um prazer, espero ter ajudado. E se tiver pergunta, manda para mim, que a gente vai fazendo as respostas nos próximos episódios, ok? Um beijo, até o próximo episódio.